Salve, pessoal! Então, vamos para o nosso próximo vídeo sobre justnaturalismo medieval e moderno. Vou juntar os dois temas aqui, tentando ser o mais breve possível dessa vez. Notem que essa é uma das muitas possíveis visões sobre o tema. Tá? Foi uma visão que eu selecionei fazer, assim como eu fiz uma seleção específica da visão sobre o justnaturalismo clássico, de modo que a gente pudesse aproveitar a continuidade temática dos tópicos, tá bom? Bora lá então! A gente fez a divisão específica desse tema do justnaturalismo medieval em duas grandes partes. Tá? E esse tema de duas grandes partes ele vai funcionar para nós como sendo ficou um pouquinho fosco ali, né? Mas como representando uma espécie de leitura das duas visões que são derivadas em alguma medida das preocupações que haviam sido colocadas pelo pensamento da antiguidade clássica. Tá? Então nós vamos ter, eu tinha falado para vocês quando a gente trabalhou isso em sala, que nós tínhamos três grandes movimentos filosóficos representativos da Idade Média, a patrística, a escolástica e o nominalismo. A patrística vai ser o primeiro deles, é um movimento mais antigo, nós evidentemente não vamos ter tempo de discutir todo o aprofundamento da patrística agora, mas ele é um movimento mais antigo, né? E ele é um movimento que está estruturado, então aqui já no nosso primeiro tópico, né, ele está estruturado ao redor de uma tentativa de resistência intelectual a movimentos pagãos. Né? Eu não gosto muito do nome pagão, porque na realidade ele é cunhado pelo Agostinho de Hipona para tentar designar religiões não cristãs no espaço no espaço europeu, né? Mas está aí, né? E para eliminar aquilo que eles começaram a chamar de heresias, né? Que na realidade promoviam reinterpretações teológicas que fugiam um pouquinho daquilo que o eixo da igreja de alguma maneira pretendia. Notem, lógico, que aqui a gente ainda via um eixo formativo inicial do pensamento clerical e do pensamento teológico, e daí por conta disso a gente tem aqui todo um esforço para tentar criar uma unificação intelectual desse movimento. Né? Eu deixei aqui no lado esquerdo da tela, eu disse que ficou um pouquinho fosco, mas eu deixei aqui alguns exemplos de pensadores que são, na realidade, que foram, né, pensadores do movimento patrístico, indo ali desde Tertuliano até, enfim, até Agostinho, né? E aí vocês têm aqui alguns dos exemplos que vocês podem buscar caso vocês queiram eventualmente se aprofundar no tema. Hum. Bom, aí o que acontece? Por conta dessa tentativa de estruturação de resistência na patrística, a gente vai ver que o movimento começa, de alguma maneira, a se configurar de uma maneira, de certa forma, blindando-se um pouco em seus conceitos. Né? A gente vê, por exemplo, o texto sobre a Cidade de Deus, do Agostinho, ele é um texto que vai falar em grande parte em defesa dos cristãos. Né? Ele começa, na realidade, como uma releitura dos eventos históricos que levam à acusação dos cristãos sobre a destruição de Roma. Né? Nós vamos ter vários textos que vão servir para falar contra os movimentos heréticos abertamente. Né? Enfim, o fato é que é um movimento que vai se blindando aos poucos e vai aparecendo, ele começa a emergir cada vez mais contra essas constituições heréticas. E ele começa a estabelecer, por conta disso, um eixo central de discussão no que diz respeito à apropriação aí do pensamento pela patrística. Né? E há dois conceitos que são fundamentais na nossa compreensão do constitutiva do direito, do conceito de direito, notadamente o pecado e o mal. São duas concepções que aparecem bem trabalhadas em Agostinho. Obviamente eu não vou ter tempo aqui de elaborar muito para vocês, mas só para vocês terem uma ideia geral, a noção de pecado ela já está entranhada na própria natureza de uma ação que seja recusada. Então o pecado é pecado por natureza e ele é ruim por natureza. Né? E ele acontece, em linhas gerais, porque é possível ao ser humano exercer o seu livre-arbítrio para cometê-lo. Mais do que isso, um ser humano só vai cometer o pecado depois que existe uma constituição em sua consciência desse pecado. Primeiro existe uma ideia, uma pequena semente que é plantada, que vai virar um olhar mais voltado para o cometimento desse pecado e para a obtenção dos seus frutos, né, que a gente chama de concupiscência, e ela vai tomando o pensamento e aos poucos vai se tornando um planejamento para o pecado, uma inclinação cada vez maior, até que o pecado se realiza na forma da ação. Né? E aí justamente entra em questão, entra em jogo aquilo que Agostinho de Hipona coloca para nós, que é o fato de que existe nessa ação que é contrária
aos valores morais mais elevados, às preocupações éticas mais importantes e, eventualmente, ao próprio direito, algo de ruim por natureza, né? Então, a ossatura do justnaturalismo em Agostinho de Hipona vem daí, né? O pecado significa, né, se a gente for olhar para as origens gregas do termo, né, o pecado justamente vai significar um errar o alvo, né? Ele é representativo desse equívoco gerado por conta desse interesse, desse desejo, e ele geralmente vem por conta da natureza corpórea do ser humano, para resumir a ideia. E é quando essa natureza corpórea vence o bom uso da razão que nós vamos ver o pecado acontecer, né? A mesma relação aparece aqui na constituição ordenada das leis, né, que Agostinho coloca para nós, né? A lei eterna e a lei divina, né, sendo a lei eterna uma racionalidade universal, uma maneira de entender como o universo funciona, a lei divina é a exposição da vontade divina para nós, nos mandamentos da lei de Deus ou na expressão viva de Cristo, Deus vivo que vem falar com as pessoas na Terra. A lei natural, que é a inscrição disso no coração das pessoas e que na fé cristã aparece na emergência do Espírito Santo no interior das pessoas, então aquilo ali que vai dar consciência moral para as pessoas, né? O que é um tema mais delicado, né? A gente tem que analisar com mais cuidado, até porque o próprio Agostinho de Hipona, quando vai se referir a esses termos, ele fala que a educação moral ela é construída aos poucos e esses valores são introjetados na criança. Então é um pouco complicado falar, lógico, na fé e nas escrituras, o senso moral, essa intuição moral, ela vem do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos muitos filósofos que vão entender que isso vem conosco, que isso é pertencente ao ser humano, que a intuição moral, lógico, ela exige uma certa educação e um certo refino, mas ela está na gente, né? A nossa percepção de certo e errado ela é instruída por educação, ela está na gente de alguma forma, enfim, por aí vai, né? Tem toda uma discussão por trás disso sobre inatismo moral também, que não vem ao caso aduzir agora, né? E aí, por fim, a lei humana, né, que nós chamamos de jus positum, né, que vai dar depois origem ao nome positivismo jurídico, né? Se a gente seguir essa ordem eterna, divina, natural e humana, nós vamos ver que a lei eterna tenta se consolidar como palavra de Deus expressa, depois como consciência moral e intuição moral, e por fim como lei posta. Tá? Então é essa ordem que vai sendo constituída no pensamento da patrística. A escolástica, por seu turno, aqui eu deixei um pouquinho da questão, não, deixei um alto relevo em madeira aqui falando um pouquinho do método escolástico de trabalho, né? De ensino, né? Desculpe. A escolástica, ela envolve já uma reflexão um pouco mais intimista sobre a virtude. A estruturação da escolástica ela não é tão diferente assim da estruturação da própria patrística, já que a escolástica também apareceu como um movimento de enfrentamento, um movimento de consolidação diante de um acesso cultural externo, só que dessa vez era o acesso cultural externo do Islã, né? Eram duas civilizações que estavam se confrontando, a civilização islâmica e a civilização cristã, por assim dizer, e nesse confronto, muita influência islâmica começou a aparecer dentro do continente europeu. E aí, por conta disso, né, o movimento escolástico aparece como um movimento de resistência, gravitando ao redor de Paris, e começa a criar barreiras ali, começa a criar fortificações intelectuais, né, para tentar resistir a quaisquer influências que viessem do misticismo islâmico, ou da religião islâmica, ou da cultura islâmica. Tá? Tomás de Aquino, inclusive, ele foi em alguma medida convocado para trabalhar em Paris para defender desse tipo de intrusão intelectual, para poder fazer a defesa argumentativa de uma perspectiva cristã mais pura, nesse sentido, né? Vejam que a estruturação da escolástica, nesse sentido, ela propõe esse enfrentamento, mas ao mesmo tempo ela acaba focando cada vez mais em uma leitura racional do ambiente que constitui a teologia do período, né? Então, esse movimento, que é eminentemente dominicano, ele vai, em alguma medida, trazer essas mesmas questões que foram levantadas pela patrística agora para o interior da alma e vai começar a depositar sobre a possibilidade de intensificação de esforços para a virtude da alma todo o seu trabalho. De fato, a questão da virtude aparece de uma maneira muito próxima àquela apregoada por Aristóteles, com uma distinção fundamental. O Tomás de Aquino ele também vai, nesse sentido, levantar a ideia de que nós temos ah, a virtude como oposição a vícios, né? De que nós temos uma justa medida, de que nós temos uma constituição para essa justa medida, que nós temos uma elevação da alma para o seu estado mais vigoroso e mais superior, só que ele combina a relação do primeiro motor com a relação da virtude nos seus argumentos. E essas relações que ele combina, ele vai colocar para nós
como sendo produto, resultado de um primeiro motor externo a determinados lugares da alma, que vão ser transformados e estabelecidos à base, né, a partir do momento em que a virtude é cultivada. Nesse sentido, para ele, a alma está dividida em regiões, e algumas dessas regiões acionam as transformações, enquanto outras dessas regiões desfrutam dessas transformações, se tornando mais virtuosas. Então, não seria rompido aí o princípio do primeiro motor. Tá? Eu coloquei aqui para vocês 3 marcos jurídicos, eu passo mais apressadamente aqui por eles, né? E esses 3 marcos jurídicos são o Código de Justiniano, todos eles da Idade Média, Código de Justiniano, lá do século V para VI, né, depois de Cristo, que basicamente consiste aqui numa compilação da lei romana conjuntamente com todo o produto jurídico bizantino, né, de modo a organizar isso para consulta dos juristas do período de Justiniano, que está aí do lado, né, no mosaicozinho. Um segundo marco que eu não tinha comentado em sala nesses termos, mas acabei comentando mais vagamente, a emergência da Common Law, né, sendo a Common Law, tendo ela emergido a partir da Batalha de Hastings e dos seus resultados na Grã-Bretanha, né, com a conquista normanda da Grã-Bretanha, justamente como um produto um produto de tratamento de situações e conflitos jurídicos que emergissem dentro dos próprios povos anglo-saxões ou normandos, em oposição à lei de equalização ou equity law, que seria uma norma voltada para tentar equalizar, tornar equânimes os direitos que existem ali entre nobres normandos e nobres anglo-saxões. E aí justamente uma norma que geralmente vai acabar, ela tem pouco de equalização no primeiro momento, mas vai acabar beneficiando muito mais o normando, né, em termos de direitos por conta do processo de conquista. E por fim a Escola dos Glosadores, que é uma escola construída em Bolonha no século XII e que vai trabalhar a partir de glosas, anotações marginais, intertextuais ou sobretextuais, em manuscritos do direito romano, para tentar complementar esses manuscritos e suscitar de volta o uso do direito romano na região da Península Itálica do período. É uma escola que vai irradiar depois, a nobreza em Valois, que tinha aparentado, vai ter aparentado mais tarde com a monarquia francesa, vai fazer uso disso para regular para colocar normas nas suas terras e assim por diante. Vamos lá. E aí, depois disso, nós temos o justnaturalismo moderno e o justracionalismo, que são dois movimentos paralelos, né? E nós temos aí 3 momentos, 3 fatores diferentes que nos interessam, né? Primeiro, esse legado medieval, que vai somar tanto a estrutura e hierarquia que nós vimos na patrística, quanto a preocupação com a virtude na escolástica, e vai nos oferecer pelo menos uma matriz geral de como o justnaturalismo moderno opera. Né? Quando a gente vai ver o Jean Domat trabalhando, a gente vê que as determinações e os dimensionamentos do sagrado permanecem como sendo um resultado direto dessa consolidação, dessa cristalização de um direito que, a rigor, não pode ser tocado, nem transformado, nem alterado, porque vem dado diretamente a partir das escrituras, né? Em oposição a esse direito profano ou mundano, que seria aquele que pode e deve ser alterado na medida das necessidades de uma comunidade, levando-se em consideração, por exemplo, aí, propriedade, recursos, enfim, né, moeda, coisas do gênero. Né? Daí são coisas que não estão ligadas às relações sagradas, ao contrário de, como por exemplo, a família, a relação de pais para filhos, heranças, coisas do gênero que seriam consideradas no período sagrado. Né? Do lado desse movimento, a gente vai ver o jusracionalismo, que é, na realidade, um desdobramento de uma tentativa de compreensão racional da ética, né? tendo como grande exemplo, como eu comentei com vocês, o Grotius. E esse grande exemplo, essa figura exemplar, na realidade, vai oferecer para nós uma explicação bastante cuidadosa, digamos assim, de como a ética poderia ser submetida à lógica, partindo do pressuposto de autopreservação do ser humano e de todas as conclusões lógicas que essa autopreservação traria na mentalidade do Grotius. Né? Então, por exemplo, a possibilidade de proteção da vida, o direito à propriedade, o direito de proteger e defender a propriedade, inclusive contra o próprio monarca e assim por diante. Né? Essas relações todas acabam aparecendo dessa maneira, como sendo relações derivadas dessa aplicação ética. Né? Deixei aqui também para vocês 3 exemplos de escolas que estão alinhadas com o movimento jurídico do período, que mais tarde vai ser questionado pelo Kelsen. Né? Então veja que aqui eu estou fazendo uma revisão super compacta de tudo aquilo que a gente viu em 2 semanas de trabalho, e mesmo então já era um resumo, né?
é mais para a gente conseguir chegar na literatura kelseniana e poder entender que críticas a literatura kelseniana estabelece. Então aqui a gente vai ver a escola histórica do direito, que é encabeçada pelo Savigny, e vai recuperar a promessa do direito romano dentro do contexto específico do Sacro Império Romano-Germânico, também chamada de escola de pandectas ou pandectismo, por conta do uso bastante disseminado do digesto ou pandectas, né, de Justiniano, perdão, como obra de referência, né, e como força legitimadora de uma releitura do direito romano no período, para fundamentar o direito germânico, né, sendo que essa releitura sempre estaria informada pelo Volksgeist, pelo espírito do povo. Tá? Aí nós temos a escola crítica, né, a escola crítica encabeçada pelo Iering, que vai tentar ficar mais concentrada na resolução de problemas oferecidos e suscitados, solicitados pela sociedade do período, de modo a poder oferecer uma resposta um pouco mais dirigida, talvez até um pouco mais prática, de fato, né? E, por fim, a escola da exegese, que é uma escola francesa, análoga à escola histórica do direito, que, na realidade, busca sua força legitimadora na figura do imperador Napoleão e vai tentar mostrar, através de uma releitura de uma leitura literal da norma, né, daí o mote da escola da exegese, e pela apresentação do juiz como boca da lei, que deve existir uma fidelização às normas que foram propostas pelo imperador. A gente diria pela Assembleia Imperial, mas na realidade o imperador se meteu tanto que a Assembleia não teve tanta ingerência assim na produção do Código Civil, por exemplo. Né? Então, são três movimentos de legitimação distinta do direito, e esses três movimentos acabam caracterizando aí o que a gente chamaria de modernidade tardia como resultado daqueles movimentos que apareceram na modernidade clássica. Beleza? Esse é um vídeo mais curto para vocês, ele é um vídeo de ligação, deve ter ficado aí com 15, 20 minutinhos. E aí, já na sequência, eu vou passar agora para o Hans Kelsen e vou tecer alguns comentários a respeito das questões que são mais importantes. Notem que eu não vou falar do Kelsen inteiro, porque é muita coisa para falar. Então, eu vou fazer um zoom, vou fazer alguns recortes aqui e vou trazer para vocês. Beleza, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer coisa, procurem por mim, tirem suas dúvidas. Estou à disposição. Deus abençoe, galera. Até mais.